Deus tem uma palavra para você nessa hora e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que com certeza vai abençoar a sua vida. Vamos trazer aqui uma palavra, uma pregação, um ensino que traz o título Saindo da Crise e Desfrutando do Avivamento de Deus, ou saindo da crise para desfrutar o avivamento de Deus. Nós vamos fazer a leitura aqui no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, no versículo 4. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto o comeu a locusta. O que ficou da locusta o comeu o pulgão. Versículos 10 a 12. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto secou, o óleo falta. Um abraço para todos que estão aí curtindo aí, participando. Versículo 11. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a videira se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Vou ainda ler no capítulo 2 de Joel, o versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Joel que o povo de Deus, ele estava passando por uma grande crise. Nós também estamos passando por uma grande crise nessa época que estamos vivendo. Somos o povo de Deus, mas também estamos passando por uma grande crise. O povo de Israel, eles estavam passando por uma crise. Nós vamos ver aqui, existia uma causa por causa daquela crise. A crise tinha um motivo. A crise que o povo estava passando é por causa do pecado. Era o julgamento de Deus, porque o pecado, ele atrai o juízo de Deus. E aqui, Israel, ele está sob o juízo de Deus por causa do pecado. Então, a causa da crise é o julgamento de Deus por causa do pecado. Aí o profeta Joel vai ser levantado em tempo de crise, com o objetivo de trazer o povo ao arrependimento e entrar por um caminho. E ao passar por esse caminho, o povo sai da crise e o povo vai desfrutar de um avivamento, vai desfrutar das bênçãos de Deus. Então eu quero que você entenda, primeira coisa, Israel estava em crise. A causa da crise era o pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Deus mostra um caminho, Deus dá uma direção para sair da crise, para que Israel entre por aquele caminho. E Deus já faz a promessa do resultado de Israel entrando pelo caminho e novamente desfrutando das bênçãos de Deus. Vamos lá, participa comigo aí agora e você vai aprender com essa palavra, porque tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz o seguinte: o juízo de Deus vem sobre o pecado de Israel. Olha que cenário que Israel está vivendo. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu o pulgão, comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Em outras traduções diz o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. São pragas. As pragas estão destruindo a lavoura. Israel, ele sobrevive através da lavoura e através da criação de gado. E agora as pragas vêm consumindo suas lavouras, vêm destruindo suas plantações. São as pragas. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. As pragas vêm e destroem toda a plantação. O trabalho dos vinhateiros, o trabalho dos agricultores é perdido. Então Israel está passando por um momento de praga. Nós também estamos vivendo uma praga
da nossa época. E aqui Israel fala assim: não, eu vou sobreviver, eu vou vencer essa. Israel torna a plantar, Israel torna a lutar para sair daquela crise. Aí vem as queimadas. Aí a Bíblia vai dizer em Joel 1,19: a ti clamo, Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Aí agora vem fogo, destruindo o que Israel começou a plantar, começou a tentar sair daquela crise, e agora vem fogo do céu, queimadas, e destrói tudo. Mas Israel vai tentar sair da crise, eles vão lutar contra a crise. E eles vão fazer o que agora? Eles vão voltar a plantar, eles vão trabalhar, eles vão lutar. Aí agora vem uma seca implacável. Aí Deus diz assim: olha, eu vou agora fechar os céus e não vou mandar chuva. Essa praga que a Bíblia fala aqui, o gafanhoto veio devorando, depois a lagarta, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, veio devorando tudo. A Bíblia vai dizer que não foi o diabo, a Bíblia vai dizer que foi Deus que enviou essas pragas. Em Joel capítulo 2, versículo 25, Deus vai dizer assim, lá depois que eles passam pelo caminho que Deus mandou, aí Deus diz assim: restituirei o que foi comido pela lagarta, pelo gafanhoto, pela locusta, e tudo que foi consumido pelo exército que eu enviei. Então foi um exército de inseto para destruir. Deus enviou aquelas pragas, Deus enviou as queimadas, e agora Deus fecha os céus. O problema de Israel era com Deus. Nós precisamos entender que essa crise aqui não é só por causa do mundo que está blasfemando contra Deus, como fizeram no carnaval, não. Isso aqui é por causa da igreja também, porque a igreja ela se posicionou contrário à direção que Deus tinha para ela. E agora Deus fechou os céus. E a Bíblia vai dizer em Joel capítulo 1, versículo 10, 12, 17: os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, a colheita do campo pereceu. Então o vinhateiro está gemendo, porque a colheita pereceu, não tem colheita, não tem chuva, uma seca implacável. No versículo 18 vai dizer assim: como geme o gado, a manada de vacas estão confusas porque não tem pasto, até os animais estão sofrendo. E a Bíblia vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, que a natureza geme por causa do pecado. Não é só o homem que sofre, até mesmo a natureza sofre por causa do pecado do homem. No versículo 20 vai dizer assim: também todos os animais do campo bramam por ti, porque os rios se secaram, o céu se fechou, não houve chuva, assim como aconteceu no tempo de Elias. O povo adorava a Deus, mas também adorava Baal. O povo estava em cima do muro. Então Deus tranca os céus e não manda chuva para poder castigar o povo, para que aquele problema venha atrair o povo a Deus. E agora o povo está vivendo uma seca implacável. A Bíblia ainda diz assim no versículo 12: a vide se secou, a figueira se murchou, todas as árvores do campo se secaram. Aí a Bíblia vai completar: também se secou a alegria dos homens. Os homens estão tristes, eles estão gemendo, até o gado está gemendo. São pragas, são queimadas, são seca implacável. Israel está passando por uma crise terrível. Israel está passando por um momento difícil. Por quê? Porque Deus está manifestando o juízo dele por causa do pecado de Israel, por causa da posição que Israel se encontrava. O nosso pecado, ele gera a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado. E agora Israel está vivendo essa situação de seca, essa situação de uma grande seca. Seja sincero, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor na face da terra, não está vivendo uma época de seca espiritual? A igreja de hoje, ela está como a igreja de Laodiceia. Das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, a 7ª carta foi para Laodiceia. E fala que Laodiceia dizia: eu sou rico, de nada tenho falta. E Deus vai usar o profeta João para dizer: tu é um cego, pobre, miserável e nu, porque estava vivendo uma fase de miséria espiritual. A igreja de hoje também está vivendo uma grande seca espiritual. Você não vê mais falar praticamente em línguas estranhas, você não vê mais a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, os dons espirituais se manifestando, principalmente nós fazemos parte da Assembleia de Deus. Por que isso? Porque o povo, ele virou as costas para Deus.
porque o povo, ele abraçou o pecado, porque o povo esqueceu o caminho da santidade. Mas agora Israel está vivendo uma crise no âmbito material e também espiritual, porque um vai influenciar em outro. Quando a igreja ela se coloca numa forma que contraria a Deus, ela não só vai ser prejudicada na área material, mas também espiritual. E agora o que vai acontecer diante dessa crise? Deus ele vai levantar o profeta Joel. Sempre diante de uma crise, Deus vai levantar um profeta. Sempre diante de uma situação de caos, seja em tempo de apostasia, Deus vai levantar o profeta. Vai levantar o profeta para tocar a trombeta, tocar a buzina. E Joel capítulo 2 diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Joel vai tocar a trombeta, porque o povo precisa despertar, porque o povo precisa se voltar para Deus. Não era isso que Deus tinha para Israel, não era ficar vivendo uma vida de miséria, não era estar vivendo uma vida de vergonha. A Bíblia fala que eles estavam gemendo, eles estavam tristes, a Bíblia fala que eles estavam envergonhados até diante das nações, porque Israel, eles eram para estar debaixo das bênçãos de Deus, mas Israel, eles atraíram a maldição, eles atraíram o juízo de Deus por causa da posição que eles estavam. Essa palavra tem tudo a ver com a igreja de hoje, e você vai entender aqui. Aí Joel vai tocar a trombeta, Joel vai tocar a buzina, e ele vai chamar o povo a entrar num caminho, e o povo entrando por esse caminho, o povo vai sair da crise e vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para eles. E esse caminho que Deus traça para o povo de Israel, Deus também traça para nós, para a igreja. Esse caminho está em Joel capítulo 2, versículo 12, e o início do versículo 13, ao qual eu já li aqui. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Aqui está, desse texto que eu li, o caminho do avivamento. O caminho do avivamento é uma escada, sendo que não é uma escada subindo, é uma escada descendo. Você está embaixo, Deus está em cima. Mas para você se aproximar de Deus, você não tem que subir, você tem que descer. Descer fala em se humilhar, descer fala em reverenciar o grande e poderoso Deus. Você vê que em Lucas 19, Zaqueu queria ver Jesus e ele subiu numa árvore. Jesus chegou debaixo da árvore e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Para ver Jesus, Zaqueu subiu, mas para conhecer Jesus, ele teve que descer. Então agora, Joel, ele vai mostrar o caminho para o avivamento. E esse caminho do avivamento é o caminho para a igreja hoje. Se a igreja entrar por esse caminho, se nós entrarmos por esse caminho, nós veremos o avivamento de Deus. O avivamento de Deus vai trazer bênção, o avivamento de Deus vai trazer renovação, o avivamento de Deus vai trazer salvação de alma, cura, milagre. Lembra como era a igreja primitiva? Uma igreja cheia de poder, e a Bíblia fala que aonde ele chegava, ele dizia assim: já vieram esses que alvoroçaram o mundo e chegaram também até aqui. A igreja de hoje não alvoroça mais o mundo. A igreja de hoje, ela tem trazido muito escândalo para o mundo. Lógico, não estamos generalizando, mas vamos dizer, uma grande parte daqueles que dizem que servem ao Senhor, eles verdadeiramente estão completamente longe de Deus. Então aqui Deus vai mostrar o caminho para o avivamento. O caminho para o avivamento é uma escada, e essa escada tem 7 degraus, e eu peço a você que você me acompanhe aí nesse vídeo, para que você desça esses 7 degraus junto comigo, para que você entenda o caminho que Deus tem para nós, para a igreja, para que a gente venha sair da crise e a gente venha desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque Deus não quer ver a gente passando por uma situação caótica como Israel estava passando. Ele não chamou o povo dele para isso. Mas para que a gente seja abençoado por Deus, existe uma condição, é a obediência. Em Deuteronômio 28 fala claramente isso: as bênçãos lançadas no monte Gerizim e as maldições no monte Ebal.
Aqueles que obedecem recebem as bênçãos, e aquele que desobedece recebe as maldições. A Bíblia é clara, fala assim que aquele que ouve a voz do Senhor e observa os seus mandamentos e obedece, essas bênçãos virão e correrão atrás de ti. Mas a partir do momento que a gente começa a agir de forma contrária à vontade de Deus, que a gente começa a dar lugar para o pecado, a gente esquece o caminho da santidade, a gente começa a andar de uma forma relaxada para com o Senhor, aí sim, o juízo de Deus vem ao invés das bênçãos. Mas agora vamos falar da escada do avivamento, a escada que vai trazer o resultado para sair dessa crise. O primeiro degrau, vamos falar sobre o primeiro degrau, é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Arrependimento, Joel capítulo 1, versículo 13, na parte A. Lamentai, sacerdotes, e gemeis, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de saco. Deus está mandando o povo se arrepender, porque Deus quer tirar o povo daquela situação. E Ele está usando o profeta Joel para que o povo venha ouvir a sua voz e venha entrar por esse caminho. O primeiro degrau é o degrau do arrependimento. Joel 1, 14, na parte A. Santificai o jejum. Apregoai um dia de proibição, congregai todos na casa do Senhor e clamai. É oração. Todas as pragas que vieram do Egito, elas foram vencidas com oração. Moisés orava e Deus cessava a praga. As pragas cessarão através de oração. Mas o povo precisa se arrepender. O primeiro degrau é o degrau do arrependimento. No versículo 17 do capítulo 1 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa, Senhor, o teu povo. Tem que começar pelo altar, tem que começar por você, pastor, por você, líder, tem que começar por nós. É a nossa classe, tem que começar a colocar a boca no pó. A gente não se veste mais de saco como era antigamente, mas a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. O primeiro degrau é o degrau do arrependimento. A igreja precisa se arrepender. Se não se arrepender, não sai da crise, não vê a manifestação da glória de Deus, não prova do avivamento. A igreja não tem orado pelo avivamento? Deus está mostrando um caminho para o avivamento. A igreja não tem pedido a Deus o avivamento? O avivamento vem através de conserto, não tem um outro jeito. É dessa forma. Então o primeiro degrau é o degrau do arrependimento. João Batista estava pregando lá no Rio Jordão e vieram os fariseus, os escribas até ele. E João dizia para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, quem eram aqueles homens? Eram os religiosos da época, eram as pessoas que estavam dentro da sinagoga, eram pessoas que conheciam a lei de Deus, os profetas, conheciam a palavra de Deus, mas João Batista chama ele de raça de víboras e diz para eles o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque uma coisa é dizer que está se arrependendo e a outra é produzir os frutos do arrependimento, é mostrar que verdadeiramente se arrependeu. Então o primeiro degrau é o degrau do arrependimento. O segundo degrau é o degrau da urgência, porque o versículo 12 começa assim, O versículo 12 ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, ainda assim, agora mesmo, não é para deixar para amanhã, não é para deixar para amanhã, é para agora, é com urgência, é necessário a igreja descer essa escada, esse caminho para provar o avivamento de Deus. Aqui ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, por causa da calamidade, por causa da gravidade, da crise, é necessário a igreja se voltar imediatamente para esse caminho, que é o caminho do arrependimento, da urgência. A frieza da igreja e o endurecimento dos corações são motivos de urgência. E a buzina, a trombeta, ela só é tocada em tempo de urgência. E Joel está tocando porque fala, é urgente, ainda assim agora mesmo, não é coisa para deixar para amanhã. O nosso concerto não é coisa para deixar para o fim do ano, o nosso concerto é coisa para fazer agora. Porque a partir do momento que a gente se humilhar verdadeiramente diante de Deus e demonstrar para Deus que nós estamos reconhecendo os nossos erros, Deus vai começar a sarar a terra e mudar a história. É a igreja que vai fazer a diferença no meio da crise. Os médicos estão trabalhando, os cientistas estão estudando, procurando uma vacina contra o coronavírus, mas a resposta para a cura, a resposta para a restituição, para sarar a terra, está com a igreja. Mas a igreja
quer buscar atalho, a igreja quer um caminho fácil, a igreja não quer um caminho apertado, uma porta estreita, mas com Deus não tem conversa, é do jeito que Deus quer. Lembra de Naamã? Quer ser curado? Quero. Eu quero ser curado lá em Abana, em Arpá, que são rios de água limpa. Não, se você quiser ser curado, vai ser aqui no Jordão e vai ter que ser 7 vezes mergulhando aqui no Jordão. Isso quer dizer que não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Então aqui o primeiro degrau é o degrau do arrependimento, o segundo é o degrau da urgência, é para agora. Oséias 10:12, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É tempo. Você que está me ouvindo aí, que está me assistindo aí, é tempo de buscar o Senhor. É tempo da gente fazer um concerto com Deus. Você que falava em línguas estranhas, você que evangelizava, você que tinha um cargo na igreja, você que ficou praticamente parado, você que está no canto, você que desistiu da caminhada, você que está como Elias debaixo de um zimbro, é tempo de buscar ao Senhor. O avivamento é necessário com urgência. Segundo degrau é o degrau da urgência. Terceiro degrau é o degrau da conversão. É interessante que quando a gente fala em conversão, as pessoas, principalmente os evangélicos, pensam assim: converter é o ímpio que precisa se converter. Não, é para converter o povo de Deus. Aqui Joel está falando com o povo de Deus para eles se converterem. E ele diz assim: ainda assim agora mesmo, convertei-vos a mim. Deus está falando com eles: convertei-vos a mim. O caminho do avivamento é aberto. Quando voltamos as costas para o pecado e voltamos a face para Deus. É a conversão. Conversão é a mudança. Deus quer uma mudança. Deus quer uma mudança no nosso meio. As igrejas, nos dias de hoje, irmãos, culto virou show. Virou show. Culto não é para Deus, culto é para o homem. Louvores antropocêntricos, pregações antropocêntricas, aonde o homem é o centro e não Cristo é o centro, aonde Jesus está do lado de fora, como estava da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:20, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. Vamos parar com o show, vamos voltar à oração. Lembra que Jesus disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, convertei-vos a mim. Jesus está nos chamando para nos converter, porque Ele quer nos tirar da crise, mudar a crise, abençoar o mundo através da igreja. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 7:14, um versículo que todos vocês conhecem de cor. Um abraço aí para todos vocês que estão aí sintonizados aí. Olha, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, você não faz parte do povo dele, a gente bate no peito e fala assim: eu sou de Deus. Se o meu povo, é para nós que Deus está falando, que se chama pelo meu nome, tem nome de cristão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se humilhar, orar, não é só orar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a face fala de intimidade, buscar intimidade com Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A igreja precisa se converter, a igreja precisa mudar, a igreja precisa tomar outro rumo, virar as costas para o pecado e virar a face para Deus, se converter dos seus maus caminhos. E vem a promessa: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que essa terra está precisando hoje? De cura. A terra, o mundo está precisando de cura. Não adianta você dizer que vai lançar palavras ao ar. Hoje virou moda. Não, eu vou lançar palavras ao ar, e essas palavras no mundo espiritual, você não vai acontecer nada se não botar a cara no chão, a cara no pó, se não se humilhar de verdade, se não orar, pagar preço como a igreja primitiva fazia. Hoje, crente que ora 1 hora já está até merecendo receber troféu, porque a igreja hoje não ora. A igreja tem um monte de atrativos e esqueceu o caminho do avivamento: humilhação, oração, conversão e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, o terceiro degrau é o degrau da conversão. O quarto degrau é o degrau da entrega total.
É o degrau da entrega total, porque Deus não aceita metade. Deus não quer banda. Deus não quer o teu braço ou a tua perna. Deus quer você de corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala sobre isso quando fala sobre o tema de santificação. Santificar corpo, alma e espírito. Deus quer uma entrega total. É de todo o coração. Convertei-vos a mim, ele diz, de todo o vosso coração. Não fica nada de fora. Abre o teu coração, deixa Deus entrar e preencher ele aí, porque às vezes a gente deixa um cantinho para Deus e um espaço tão grande para tantas coisas, e parece até que a gente sufoca Deus ali dentro do nosso coração, porque o nosso coração tem vaga para tanta coisa. Olha, de todo o nosso coração, com inteireza de coração. Sabe o que Jesus falou para aqueles religiosos daquela época, para os fariseus, em Mateus 15, versículo 8? Esse povo honra-me com os lábios, como diz o profeta. Foi Isaías que havia profetizado. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que adianta eu chegar lá na igreja e cantar e dizer assim para Deus que Deus é tudo, que eu estou disposto a largar tudo para te servir, me ensina a ter santidade, mas tudo da boca para fora. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a pergunta que eu te faço, onde é que está o teu coração? Está perto de Deus? Ou somente a gente louva a Deus de boca? E ainda vou dizer mais, quem está louvando a Deus de boca hoje ainda está fazendo grande coisa, porque tem gente que nem de boca louva, entra na igreja mudo e sai calado, não entende que culto é lugar de adorar a Deus, de glorificar o nome dele. E Deus nesse momento está mostrando para você aqui que ele quer uma entrega total. Um homem, um jovem, ele pegou a sua moto e houve um acidente, ele perdeu as duas pernas naquele acidente. Então ele foi levado para o hospital, e ali no hospital um servo de Deus começou a pregar para ele, pregava insistentemente para ele, falando para ele a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi entrando no coração dele, e ele teve alta. E depois que ele teve alta, esse rapaz continuou evangelizando ele na casa dele. Ele disse assim: domingo eu vou na sua igreja. E quando chegou no domingo, ele estava lá realmente, ele era um rapaz de palavra, e ele estava lá atrás, só que ele não tinha nem cadeira de roda ainda, uma cidadezinha pacata. E o pastor estava pregando naquele domingo, na unção do Espírito Santo, na sabedoria de Deus, pregou a palavra. No final que o pastor acabou de pregar a palavra, ele fez o apelo e falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aquele rapaz saiu lá de trás com o espanto de todos, rastejando, porque ele não tinha suas pernas mais, não tinha cadeira de roda, e ele saiu rastejando, e toda a igreja observou aquilo. E ele chegou lá na frente, olhou para o pastor e falou assim: pastor, Deus aceita um homem pela metade, lágrimas nos olhos. Ele disse: Deus aceita um homem pela metade. O pastor, muito sábio, parou, refletiu, olhou para ele e falou assim: meu filho, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Aí o pastor olhou para a igreja e falou: mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E a pergunta que eu te faço: você vai continuar dando metade para Deus, ou você vai se entregar por inteiro? É de todo o coração. É esse o caminho do avivamento, é uma entrega total, é uma entrega completa, sem reservas. Então o degrau, primeiro degrau é o degrau do arrependimento, o segundo é o degrau da urgência, o terceiro é o degrau da conversão, o quarto degrau é o degrau da inteireza de coração, é de todo o coração, de entrega total. O quinto degrau é o degrau do sacrifício e da humilhação, porque ele fala assim: de todo o vosso coração, isso com jejuns. Jejum fala de sacrifício, e jejum fala de humilhação. Jejum fala de mais apetite pelo pão do céu do que pelo pão da terra. Então é o quinto degrau, é o degrau do sacrifício, é o degrau da humilhação. O sexto degrau é o degrau do quebrantamento. E ele fala isso com choro e com pranto. Pranto é mais do que choro, é praticamente um choro desesperado, lágrimas descendo, isso com choro e com pranto. Então o sexto degrau é o degrau do quebrantamento. A igreja precisa se quebrantar. Antigamente a igreja levava silêncio para a igreja, porque os crentes choravam. Hoje os crentes só choram assistindo novela. É por isso que a situação está do jeito que está. Deus quer trazer um avivamento, quer tirar a igreja dessa crise, porque a pior crise que existe é a crise espiritual, é a crise que a igreja está vivendo. Enquanto a gente não enxergar que estamos em crise, nós não sairemos da crise, mas Deus está nos chamando a sair dessa crise. Deus está nos chamando a voltar, a quebrantar o nosso coração, a chorar diante da presença de Deus. E ele fala isso com choro e com pranto. Jeremias chorou pelo seu povo, ele foi chamado de um profeta chorão. A Bíblia fala que Pedro chorou pelo seu pecado. A Bíblia também vai mostrar que
que Neemias chorou por Jerusalém, e a Bíblia também vai mostrar que Jesus chorou pelas ovelhas desgarradas. A igreja precisa voltar a se aquebrantar, e o 6º degrau é o degrau do quebrantamento, e o 7º degrau é uma escada com 7 degraus. O 7º degrau é o degrau da sinceridade. É o degrau da sinceridade. Ele diz no início do versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes? Porque o povo naquela época, eles rasgavam as suas vestes, né? Rasgavam as suas vestes, como quem diz assim, eu estou arrependido, eu vou rasgar as minhas vestes. Era uma prática daquela época, só que o povo estava rasgando as vestes, mas o coração não rasgava. O povo estava rasgando as vestes, mas o coração estava duro. O coração permanecia duro. Então o profeta vai dizer assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Sabe o que ele estava dizendo? Deus não quer rasgação de seda. Deus não quer fingimento. Hoje nós temos feito cultos emocionais. As pessoas estão chorando, mas não é porque estão sentindo o Espírito Santo. É porque o culto é um culto emocional. É para mexer com o emocional. Mas Jesus quer mexer com o espiritual. Então aqui o povo precisava de voltar à sinceridade. Precisamos de arrancar as nossas máscaras. Precisamos de mostrar quem nós somos. Precisamos nos descobrir diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso te servir com sinceridade. Não adianta fingir. Talvez você seja um pregador e você finge uma unção que não tem, fala até em línguas estranhas, mas não está sentindo nada, já está seco há muito tempo. Está rasgando seda, mas não está rasgando o coração. Não adianta só ter uma carteirinha de membro, ou um título de pastor, ou de apóstolo, sei lá do que. Não adianta apenas isso. É preciso coração rasgado, quebrado, arrependido e transformado. É isso que Deus quer. Agora vamos dizer para você aqui agora, depois que a gente entra pela escada do avivamento, para a gente poder sair da crise e mudar a situação. Primeiro degrau do arrependimento, segundo da urgência, terceiro da conversão, quarto com inteireza de coração, de todo o coração, entrega total, quinto com jejuns, fala sobre sacrifício, sexto com quebrantamento, choro e pranto, sétimo com sinceridade. Agora, por que nós podemos buscar esse avivamento? Por que nós podemos entrar nessa escada para sair dessa situação? Confiados na misericórdia de Deus. Porque no versículo 13, o final dele diz assim, porque Deus é misericordioso e compassivo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós estamos vivendo uma crise, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então nós vamos entrar por essa escada, nós vamos buscar ao Senhor de verdade e Deus vai nos tirar dessa crise. Olha, quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, quando ele fala sobre avivamento, ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a torna conhecida. Olha o que ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Qual é o problema das pestes, o problema da crise? A ira de Deus. A ira de Deus por quê? Por causa do pecado. O pecado atrai o quê? A ira de Deus. Mas o arrependimento e a obediência atrai a misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos confiar na misericórdia de Deus para nos livrar dessa situação. Se nós verdadeiramente nos arrependermos e entrarmos por essa escada, cumprir o que Deus quer da nossa vida, o que vai acontecer, igreja? Deus, ele vai mudar a situação. Deus, ele vai mudar a sorte. Deus, ele vai, na ira, ele vai lembrar da misericórdia. Ele vai estender a mão, ele vai se aplacar. Lembra quando Deus mandou a peste na época de Davi? Porque Davi fez aquela contagem e Deus falou, você escolhe, você quer os teus inimigos lutando contra você? Você quer a fome ou a peste? Eu prefiro a peste, então a peste vai vir. E a peste veio matando, mas o que ele fez? Ele fez um sacrifício e ele clamou e Deus teve misericórdia dele. Todo o livro de Juízes é assim. O povo vira as costas para Deus, vem os inimigos, subjuga eles, o povo começa a viver em aperto. Lembra na época de Gideão, levava a comida deles todos, Gideão estava defendendo lá numa eira, lá um pouco de trigo para salvar, para comer, vivendo numa vida de dificuldade, numa crise intensa. Aí o que acontecia quando o povo estava nessa situação? Aí o povo clamava, aí Deus levantava um profeta, igual Deus levantou os profetas Joel, igual Deus está levantando muitos profetas aí, até mesmo por essas lives,
por esses vídeos aí para falar. Não são muitos profetas, mas ainda tem profeta. Sempre vai ter profeta, sempre vai ter alguém que Deus vai usar a boca dele. Pode não ser muitos, mas vai ter. E você, quem sabe você é um desses profetas. Então aqui Deus ele vai dizer, eles vão clamar e Deus vai manifestar a misericórdia dele. Então podemos confiar na misericórdia de Deus. Pastor, esse avivamento é para quem? Esse avivamento é para todos. Todos que pertencem a Deus, todos que não pertencem, precisa buscar o Senhor, se voltar para Deus. O avivamento é para todos. A Bíblia diz assim, Joel 2,16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos são os velhos, né, que estão mais recolhidos agora por causa dessa situação, mas eles estão sendo chamados para o avivamento. Você que já tem uma idade avançada aí, você ainda vai dar fruto para Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo 92, no versículo 13, vai falar que os que estão plantados na casa do Senhor, eles ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então os anciãos são chamados para o avivamento. Mas quem aqui são chamados? Congregai as crianças. As crianças, escuta aí, você que é pai, você que não leva seus filhos para a escola dominical, agora não está podendo levar, porque não pode nem sair de casa. Mas quando você tem oportunidade, você não leva. Você leva os seus filhos para a escola, porque se o seu filho não for para a escola, se você não levar, tu vai ser preso. Mas você não leva o seu filho para a escola de Deus, para aprender as coisas de Deus. O avivamento também é para as crianças. Ele fala aqui para trazer também as crianças, e ele vai dizer assim, e os que mamam, até os bebezinhos, vamos criá-lo na presença do Senhor, e os que mamam. E a Bíblia vai dizer, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Até quem está em lua de mel, larga tudo. É hora de clamar, é hora de buscar, é hora de avivamento. Aí o profeta Joel vai dizer assim, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo, Senhor. Ei, você sacerdote, você líder, você pastor, você que está numa posição aí de liderar um povo, essa palavra é para você, é para mim. Chorem os sacerdotes. Você está chorando diante dessa situação? Ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo. A luta está travada. Poupa o Senhor, o teu povo. Ei, é nós que temos que começar. Não adianta a gente mandar a igreja orar se a gente não ora. Não adianta a gente mandar a igreja evangelizar se a gente não evangeliza. Nós temos que estar de frente, não é só com aquilo que a gente prega, é com as nossas ações. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Eu posso fazer uma pregação linda aqui e não viver o que prego. Isso chama-se hipocrisia. Nós precisamos viver o que prega e pregar o que vive. Então aqui o avivamento tem que começar aqui, ó, em cima do altar, porque se o altar estiver pegando fogo, a igreja também vai pegar fogo. Se o altar estiver frio, gelado, a igreja também vai ser uma igreja gelada. Então aqui o avivamento fala sobre os sacerdotes, os ministros, os líderes, o resultado da volta para Deus. Agora vamos falar de coisa boa, porque tem o resultado da volta para Deus, o resultado depois que a gente desce as escadarias da humilhação perante Deus, a gente desce os 7 degraus. Olha o resultado tanto na área material quanto na área espiritual. E eu creio nisso, que Deus ele quer nos abençoar. Não é dizer que Deus quer fazer a gente ficar rico. Se Deus quiser fazer a gente ficar rico, ele faz. Abraão foi rico, outro servo de Deus como Salomão. Se ele quiser fazer a gente ficar rico, fica, mas nem todo mundo está preparado para ser rico. A maioria não está preparado para ser rico. Se ele tiver muito dinheiro, ele vai até abandonar Deus. Mas viver uma vida abençoada, uma vida farta, Deus faz isso. E ele vai provar aqui na sua palavra. Mas a gente precisa entrar pelo caminho certo. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. Olha o resultado. Eu quero te falar agora de algo bom, algo maravilhoso, depois que o povo desce a escada do avivamento. Olha o que acontece. Vou até ler para você aqui, ó, em Joel capítulo 2, a partir do versículo 22. Olha que texto lindo, que palavra linda, ó. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. A chuva não vai atrasar. Desceu a escada do avivamento, buscou a face de Deus, largou o pecado para trás, passou a obedecer a Deus,
agora você vai provar de alegria, você vai ver a chuva descendo, que fala sobre bênção. Versículo 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e óleo. E olha o que Deus vai falar no versículo 25, olha, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei sobre vós. Foi Deus que enviou o exército de insetos para destruir tudo. Agora Deus está matando os insetos e está trazendo a bênção e está trazendo a restituição para o povo. Isso aqui foi muito usado naquela época que saiu aquele hino, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Lembra disso? Sara-me. Não sei cantar bem, né? Mas só para você entender. Aí naquela época que saiu assim, saiu as campanhas, restituição, restituição. Mas ninguém falou aqui, eu não vi ninguém falar aqui sobre a escada. Eu vi falar sobre restituir. Mas eu não vi falar sobre a escada. Que para receber a restituição, para receber a bênção, para receber a chuva, para receber a alegria de Deus, para receber vitória, tinha que descer a escada do avivamento, tinha que descer a escada da humilhação, tinha que entrar pelo caminho que Deus determinou. Não adianta a gente querer entrar por atalho, é esse o caminho que Deus determinou. Aí vai dizer assim, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei sobre vós. Olha para esse versículo agora, o 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos, que procedeu, e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Para terminar aqui esse versículo 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, porque Deus não estava mais no meio dele, estava do lado de fora, igual a Laodiceia, bate na porta, o povo não quer ouvir. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então agora Deus está falando sobre uma mudança de situação, tirando da crise e colocando na bênção, tirando da luta e colocando na abundância, tirando do Egito e colocando na terra que manda leite e mel. Agora Deus está falando do outro lado da história, quando a gente obedece a Ele. O resultado, ao invés de escassez, vai ter fartura. Ao invés de tristeza, vai ter alegria. Ao invés de opressão, vai ter libertação. Ao invés de seca, vai ter chuva. Ao invés de prejuízo, vai ter restituição. Ao invés de lamentação, vai ter louvor. Ao invés de vergonha, vai ter honra. Olha a mudança. Olha como é que Deus muda a situação do teu povo. Quando o povo entra pela escada que deu, pelo caminho que Deus determinou, que é a escada da humilhação, da conversão, da entrega total, do quebrantamento, do sacrifício. Olha o que Deus faz quando o povo abandona o pecado e se volta para Deus, quando o povo se converte dos seus maus caminhos, a bênção de Deus vem. Parou aí? Não. Só para a gente encerrar aqui agora, o avivamento vai trazer as bênçãos de Deus, vai tirar a gente da crise, vai sarar a nossa terra e vai trazer um resultado maravilhoso no mundo espiritual. Porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo 28, Joel capítulo 2, 28, todos vocês conhecem esse versículo, a maioria de vocês deve conhecer esse versículo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí Deus fala que vai voltar a manifestar sua glória novamente. Ai, que saudade daquela igreja que cantava e Deus abriu os céus, daquela igreja que orava e Deus fazia coisas extraordinárias. Ai, eu estou sentindo a presença e a glória dele. O Espírito Santo é algo de precioso que Deus tem para a sua igreja. Deus quer mandar uma chuva sobre o seu povo. Quantos pastores, quantos ministérios têm orado a Deus e falado: Senhor, manda o avivamento para a sua igreja. Quantos pastores estavam gemendo, quantos pastores se mataram, porque o povo não quer mais ouvir, o povo não dá crédito, o povo ouve a pregação, entra no ouvido e sai pelo outro, o povo não quer obedecer, o povo está relaxado, o povo abandonou a Deus dentro da igreja,
Então Deus, ele vai enviar o juízo dele por causa do pecado. E nós estamos vivendo nessa época. Mas Deus está usando o profeta para tocar a trombeta. A trombeta é a palavra de Deus, para despertar o povo a descer, se humilhar perante o Deus de Israel, para que Deus venha novamente rasgar o céu, perdoar pecado, sarar a terra, manifestar a glória dele. E esse avivamento virá sobre toda a carne. O avivamento vai quebrar todo o preconceito, vem sobre toda a carne. Isso é, vem sobre judeus e gregos, vem sobre os judeus e os gentios. Lembra quando Deus falou para Pedro, ele ir lá na casa de Cornélio, um centurião italiano, e o judeu não podia entrar na casa de um gentio, mas Deus queria levar o avivamento também para o italiano. E quando Pedro entrou, que começou a falar sobre o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos aqueles que estavam na sua casa. Quando Pedro voltou a Jerusalém, queriam bater nele, porque ele não podia entrar na casa de gentio, até que eles entenderam que o Espírito Santo era para todos, é para toda a carne. O avivamento vai quebrar o preconceito racial, é para o japonês, é para o brasileiro, é para o pernambucano, é para o carioca, é para o japonês, é para todos. O avivamento vai quebrar barreiras sexuais. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Deus vai usar homem, como Deus vai usar mulher também. O avivamento vai quebrar barreiras etárias. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Vai usar os velhos, vai usar os novos. O avivamento vai quebrar o preconceito social, até sobre os servos e as servas. É rico, pobre, intelectual, analfabeto. É a chuva do Espírito Santo descendo sobre a igreja. Vamos clamar à igreja, vamos orar, vamos entrar pelo caminho que Deus determinou para nós. Deus vai mudar a história da igreja. Essa crise não é à toa, não. Deus vai fazer algo grande no meio do seu povo. Eu não sei quando vai durar essa crise. Eu não sei aqui no Brasil. Eu não sei a que ponto que nós vamos chegar, não sei, Deus é que sabe. Se for preciso apertar mais, Deus vai apertar, mas que a gente venha acordar, porque ainda tem profeta tocando a trombeta e chamando o povo ao arrependimento. Um abraço aí, Deus abençoe.